Aproveitando que o sol está no céu e eu tenho essa oportunidade, vamos, por favor, falar sobre Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Este livro que ficou tão famoso dentro da comunidade literária brasileira, o famosinho, e tava todo mundo querendo ler, e eu inclusa. Ganhei, li e posso falar. Amei. Mas eu acho que antes da gente falar sobre o livro, eu acho legal a gente começar a falar um pouco sobre o autor, porque muitas das vezes as obras desses autores refletem um pouco sobre a criação e também a educação sobre ele. Itamar Vieira Júnior nasceu em Salvador, na Bahia, e ele é mestre em Geografia pela Universidade Federal da Bahia. Em 2017, ele escreveu uma tese de doutorado na área de estudos étnicos e africanos, que tratava sobre a criação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste brasileiro. A sua estreia na literatura foi em 2012, com o conto Dias, que levou um prêmio no cenário literário da Bahia. Já em 2017, ele lançou seu segundo livro, A Oração do Carrasco, que foi finalista do Prêmio Jabuti. Em 2019, ele lançou o famosíssimo Torto Arado, que ganhou seu primeiro prêmio em Portugal com a premiação Leia, além de ser vencedor dos prêmios Jabuti e Oceano. Em 2021, ele lançou o livro Doramaru, a Odisseia, e agora em 2023 ele lançou o seu último livro, Salvar o Fogo. Mas agora, vamos para uma breve sinopse desse livro para ver o que exatamente fala Torto Arado. Bibiana e Belonísia, duas irmãs, acharam a mala antiga da sua avó debaixo da cama. Dentro dessa mala tinha uma faca, então elas começaram a colocar essa faca na boca. Depois de uma delas sofrer um grave acidente que acabou fazendo com que ela perdesse a fala, as duas irmãs se juntam como nunca, fazendo aquela que ainda consegue falar se tornar intérprete da sua irmã. Essa metáfora da faca representa justamente o silenciamento das mulheres, principalmente das mulheres negras, porque num certo ponto do livro, o caminho das irmãs vai se separar. Uma delas acha que aquele espaço do campo é muito limitante e ela quer ser mais do que aquilo, ela quer ser mais do que só trabalhar no campo. E ela quer ser professora. Justamente a irmã que possui o dom da fala. Enquanto a outra, ela aceita a sua vida, ela aceita trabalhar no campo, ela aceita que a vida dela é assim. Foi feita para ser assim, então será assim. Então, quando as irmãs elas se separam, acaba que a que não tem o dom da fala, ela se afunda num silêncio tão mortal que ela vai aceitando coisas que normalmente ela nunca aceitaria se ela tivesse a irmã dela com ela, se ela tivesse essa guia com ela. Como acontece na hora que ela se casa com um cara que mostra ser uma pessoa não tão boa, que faz ela fazer aquele papel típico da mulher. Então ela não poderia trabalhar no campo como os outros homens faziam, ela tinha que ficar em casa. E também o silenciamento de uma das irmãs traz essa mensagem do silenciamento de vários outros trabalhadores, porque a terra que elas moram não são delas. A terra que elas moram são de outras pessoas que contrataram a família delas, ou que na verdade não nem contrataram. Há muito tempo atrás, a avó das meninas acabou chegando nessa terra para conseguir trabalhar. Então ali se formou-se uma vilinha. E nenhuma dessas pessoas que estão ali naquela vila possui aquelas terras. Então nada daquilo ali é deles. Então eles não conquistaram nada, eles não possuem nada. Eles têm a eles mesmos e eles não têm aonde recorrer, a quando recorrer. Então também traz esse paralelo com a escravidão, porque eles não recebem nada, eles trabalham de sol a sol e tudo que eles conseguem é uma pouca coisa que sobra quando os senhores, os donos da terra, vão lá e pegam tudo que eles produziram. Então o que sobra é o que eles têm, eles não têm mais nada, eles têm a eles mesmos e aos restos. Mostrando que nada mudou desde a época do Brasil escravocrata, que ainda existem pessoas nessa situação tão deplorável que ninguém deveria estar. Além disso, nesse livro tem um elemento chave, que é o pai das meninas, da Bibiana e da Belonísia,
que é o Zeca Chapéu Grande. Ele é como se fosse o representante dessa vila, ele é um homem muito respeitado e, além disso, ele também é curandeiro, assim como a sua mãe foi. Ele representa esse silenciamento desses trabalhadores, porque mesmo que ele seja muito respeitado na vila, ele consegue manter essa vila de pé, os trabalhadores para continuarem trabalhando, e também acaba tendo uma influência muito forte dentro da cultura religiosa, porque dentro do livro, é uma coisa muito interessante de ressaltar, que dentro do livro, a maioria das demonstrações religiosas não são de cunho católico ou de cunho cristão, mas sim de cunho africano. Então existe uma festa muito grande que eles realizam quase toda semana, que é o Gerê, que é muito típico dessa região da Chapada Diamantina. E quem comanda esse Gerê é o Zeca Chapéu Grande. E uma coisa também que é muito interessante de ressaltar é um pouco da escrita do Itamar Vieira Júnior, antes da gente continuar falando um pouco do livro, porque isso não pode ser deixado de lado. Itamar Vieira Júnior, ele tem uma escrita impecável. Os livros que ele escreve é de maioria um caráter mais formal, mas isso não significa que não há elementos informais dentro dessa narrativa. Assim como o nome Zeca Chapéu Grande, o nome Bibiana e Belonísia, a mãe das meninas se chama Dona Ana. Só que o nome dela não é Dona Ana, é Ana. E chamam ela de Dona Ana. Então, assim como as pessoas, elas falam tudo de uma maneira única, no livro isso também é retratado, com o nome das meninas, com essa questão dessa meio que de falta de letramento da maioria das pessoas que estão naquela vila. Mesmo que haja uma escola, ainda é uma escola muito pequena e não há uma perspectiva de futuro para as crianças que moram ali naquelas terras. A perspectiva de futuro delas é continuar ali, é nascer, crescer e morrer naquela vila. E conforme a narrativa vai passando, a gente também vai percebendo essa questão da falta de educação e também da falta de perspectiva. Isso está muito presente, tanto na Bibiana quanto na Belonísia, porque enquanto uma quer sair, quer estudar, e esse é o maior sonho dela, a outra se contenta com aquilo que ela tem. E a gente percebe isso quando o pai das meninas também se contenta com aquilo que ele tem e a avó delas também, assim como a mãe, assim como a maior parte dessas pessoas que estão ali. E várias vezes parece que é só uma pessoa que tem essa perspectiva de futuro. Quando a família do Zeca Chapéu Grande, os irmãos dele, chegam naquelas terras para trabalhar e para ter uma moradia, o Severo, seu sobrinho, ele se destaca entre todos eles, porque assim como uma das irmãs que quer ir morar fora dessa vila, ela quer ir para a capital estudar, ele também quer, ele quer uma perspectiva de futuro, não só para ele, mas também como para todos os outros moradores daquela vila. Eles querem melhores condições de vida. E quando eu falo de vida, é de trabalho e também de moradia. Porque a moradia não é tijolo. As casas lá não são feitas de tijolo. São feitas de barro, são feitas de madeira. É aquele típico retrato no sertão brasileiro, do sertão nordestino, que é uma situação meio precária, meio triste e até mesmo às vezes solitária e silenciada. O livro ele é dividido em 3 partes. Metade do livro é narrado pela Bibiana e a outra metade é narrada pela Belonísia. Então, assim como a gente vai ver um pouco da história na cabeça da Bibiana, a gente também vê na cabeça da Belonísia. Então, existem certas coisas que, conforme o livro vai passando, quando a gente muda de perspectiva, elas são completamente quebradas pela outra. Então, a narrativa de uma se contrapõe à outra. E às vezes você fica meio sem acreditar o que estava muito acontecendo. Você fica, será que isso realmente aconteceu? Será que aquilo ali aconteceu? Porque você vai começando a acreditar em uma coisa, você tá sendo levado a acreditar naquela narrativa, mas aí, pimba, não era bem aquilo que você tava achando que era. Não era aquilo que você estava esperando. Como a escrita do Itamar Vieira Júnior ela é uma escrita mais formal, tende a ser mais descritiva também. Ele é de um caráter descritivo. Então, em vários momentos eu me peguei meio no marasmo,
demorava um pouco pra acontecer as outras coisas, mas quando acontecia, gente, era tanta coisa que acontecia que você fica, como é que eu vou parar de ler neste ponto? Não tem como você parar de ler esse livro, não tem como você falar, ah, então tá, agora eu vou dormir. Não tem como. Quem gosta de leitura, vou falar, é um prato recheado. Mas vamos pro terceiro e último ato do livro. O terceiro ato, ele serve para fechar tudo aquilo que foi construído durante toda a narrativa. E uma coisa muito interessante do Itamar Vieira Júnior é que se ele apresenta uma problemática ou alguma coisa, essa coisa não vai ser esquecida no meio da história. Ela vai ser levada e ela vai ser retratada e descrita conforme todo o caminho do livro, até ele chegar no final e ter o seu belo desfecho. Não é como em outras narrativas que às vezes os autores utilizam aquilo como uma massa de manobra ou aquele senhor roteiro que ele vai ser apresentado no início do livro, mas ser usado só no final. Não, se o Itamar Vieira Júnior ele apresenta uma problemática no início, saiba que essa problemática vai se caminhar pelo o livro inteiro até chegar no final. E aí ele vai amarrar bonitinho, bem querido, bem maravilhoso. No livro não tem muito essa questão de apelo mágico, então essa questão fantasiosa. Tanto que várias vezes no livro eu pensei que aquilo ali era uma história de verdade, porque era uma história tão palpável, porque eu sinto que pessoas que conviveram com essa realidade ou com pessoas que conviveram nesta realidade sabe que isso é muito propenso de acontecer, que isso é uma realidade, não é algo fantasioso, que é do universo paralelo ou alguma coisa do tipo. Não, acontece. Acontecia antigamente e costuma acontecer hoje em dia também. Então, conforme Itamar Vieira Júnior ele vai construindo essa história, você vai ficando tão imerso nesse livro que você não quer parar de ler em momento nenhum, porque eu sinto que mais do que ser uma história revolucionária, uma narrativa completamente engenhosa, o autor tem que fazer com que você se sinta parte da narrativa, com que você se sinta dentro do livro. E foi assim que eu me senti o tempo inteiro. Eu me senti dentro do livro, mas eu acho que uma coisa que pecou um pouco foi que no terceiro ato acontece tanta coisa que você não tem momento nenhum para respirar. A cada nova página é um novo problema, é uma nova solução, é uma nova mini narrativa que acontece ali e você fica meio sem saber para onde esse livro vai chegar, que final ele vai ter. Não é um livro previsível, não é um livro que você olha e você fica, ah, então é isso, já sei o que vai acontecer no final. Não, ele é completamente imprevisível, você acha que você tá indo num caminho e ele te leva num outro completamente diferente. É um livro que apresenta muitas questões sociais também, e ele é um livro que retrata essas questões sociais com muito apreço e muito cuidado também. Não é uma questão escrachada ou retratada de fórmula esdrúxula só pra estar ali e pra chocar. Além de chocar, ele te faz refletir, porque no fundo esse livro é um livro para reflexão. É um livro que você lê e você fica pensando, tá, isso aqui significa o quê? Porque existem vários elementos representativos e metafóricos dentro do livro. E isso para mim é uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo que você quer uma coisa para relaxar, você também às vezes quer uma coisa para pensar. E com certeza o Torturado é um livro para se pensar. Mas no fim, Torturado, ele é um livro muito bom, bom escrito, por um bom autor, que traz também boas narrativas para se contar. É um livro que vale a pena ler? Com certeza sim, sem sombra de dúvidas. E vai virar um clássico da literatura? Talvez, quem sabe, mas eu acho que ele tá se caminhando para ser um clássico um dia bem mais pra frente. Ou não também. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.